bem-vindos à nossa casa Caminho de Luz. Eu vou ler uma passagem pelo Espírito Sheila de Cleito Levi, Convites de Sheila. Pequenas coisas. Uma simples flor disposta no caminho pode parecer pequena demais para alterar a paisagem em derredor. Sem ela, porém, a estrada seria menos bela. Modesto riacho, correndo oculto por entre as pedras, pode parecer pequeno demais para abastecer a humanidade. Sem ele, porém, muitas vidas ao redor viriam a perecer. Humilde réstia de luz, coada pelo telhado de uma cabana, pode parecer pequeno demais para iluminar o ambiente. Sem ela, porém, a escuridão seria ainda maior. Assim também entre as pessoas. Um gesto de amor, um simples sorriso de simpatia ou um humilde ato de gentileza pode parecer pequenos demais para regenerar toda a sociedade. Sem eles, porém, o quadro de dores e conflitos seria ainda mais grave. Pensa nisso e da próxima vez que a vida te convidar a servir, não sonegues as pequenas coisas que podes e deves realizar. Ainda hoje, a tua simples presença nesse ou naquele ambiente, perante esse ou aquele irmão de jornada, pode representar a diferença entre o sofrimento e o alívio, reavivando a fé e acalmando os corações. Que assim seja e uma boa palestra a todos.
boa noite a todos. Prezadas irmãs, prezados irmãos, sejam todos bem-vindos neste encontro fraterno. Aqueles que estão chegando pela primeira vez, sintam-se acolhidos. Concedida a cada um de nós de aqui estarmos na noite de hoje. Que possamos receber no canteiro de nossa alma as sementes do Evangelho, para que elas germinem, deem os frutos à nossa própria existência. A alegria de ouvi-lo, nosso companheiro Dionei Becker, trabalhador aqui nesta casa, sempre de prontidão, que hoje nos brinda com a sua fala, que os bons espíritos lhe assistam, que assim seja. Boa noite, que a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos nos trabalhos de hoje. Então, todas as semanas aqui estamos nós reunidos na Casa Espírita. Agora, cada um de nós vem a essa casa nem sempre pelo mesmo motivo, cada um vem pelo motivo diferente, Alguns vêm pela obrigação de cumprir pelo menos um dia da semana algum culto religioso. Outros vêm porque isso aqui é muito interessante, aqui se mexe com essas coisas de espírito, então tem acha interessante, é curioso e vem também. Mas a maioria mesmo, a massa vem em busca de instruir-se acerca das coisas da vida, para buscar paz, harmonia, quem sabe saúde também. Então, dependendo das necessidades de cada um e dos merecimentos também, vai conseguir sim paz, harmonia e quem sabe até saúde, de fato. Mas mesmo assim, com essa paz, essa harmonia, essa saúde, essa instrução acerca das coisas da vida, como disse o Mestre, conhecereis a verdade vos libertará. Mesmo assim, as lições continuarão a aparecer no caminho. As lições, até as mais severas, continuarão a aparecer no caminho, porque isso aqui é uma escola. Se é uma escola, tem lições. Elas não vão desaparecer da nossa frente. Então, o que nós temos que fazer é mudar a nossa postura diante das lições, para que lições não se transformem em suplício, aflições, ou algum tipo de sofrimento. Então, mudar a postura diante disso. Porque não existe uma pessoa que entrou na escola terrena para se banhar no mar de rosas. Não existe ninguém que não tenha passado, esteja passando, vai passar por situações severas na vida. Algum momento já passou, está passando, vai passar. Então, esse é o mundo de provas e expiações. Então, que esses encontros semanais não devem ser tão somente uma obrigação ou uma curiosidade. Ela tem que ser útil para a nossa vida. Ou seja, buscar essa nossa transformação, essa mudança de postura diante das situações difíceis que a vida nos apresenta de vez em quando. Então nós não podemos transformar lições em sofrimento, mas nós fazemos isso quase sempre dentro do aspecto moral e material, nos dois aspectos. Nós somos ainda aquelas criaturas que ficam raivosas, preocupadas, perturbadas e ofendidas quando as coisas não acontecem como nós planejamos, da forma que nós queremos. Nós também somos aquelas criaturas que ainda parece que tem necessidade de algum pensamento, algum desejo de vingança ou de revanchismo
quando alguém nos diminui, quando alguém nos ofende, quando alguém nos desconsidera. A gente não parte para o revanchismo, não parte para a vingança, mas pensamos também. Parece que ainda existe essa necessidade. Então, o nosso estado moral é bem precário ainda. Nós somos criaturas que defendemos o nosso território, os nossos interesses pessoais, nossos costumes, nossos ideais, como se fôssemos uma tropa de babuínos. Isso causa guerras. O mundo hoje está cheio de pontinhos de guerras. Todas elas são causadas por isso. Pessoas defendendo o território, seus ideais, seus costumes e entrando em conflito. E isso é uma fonte de grande aflição para nós também. Nós queremos tudo para nós, mesmo que falte para os outros. Então a nossa postura moral é complicada, ela amplia as condições moral do mundo e as aflições se tornam realmente verdadeiros suplícios. Sem falar na condição material também, porque muitas tribulações da vida, elas de fato... Agora que eu percebi que tem coçadinha. Obrigado, Ercio. Então muitas tribulações não estão sob nosso controle, principalmente as do campo material, porque o mundo é inferior, é cheio de necessidades materiais também. Gente, o nosso material escolar é o corpo físico. Nós temos intestino. Então isso prova que nós estamos muito próximos ainda dos animais, das necessidades precárias ainda dos animais. Tem frio, fome, calor, doença, nós envelhecemos. Então isso realmente é outra fonte de suplícios que nós temos que mudar a nossa postura para não ampliar mais ainda o que já não era tão agradável. Sem contar com as catástrofes naturais ou não, que também representa a precariedade do nosso mundo material e que também é fonte de sofrimento. Então, muitas das aflições, mesmo fora do nosso controle, nós podemos usar a inteligência que Deus, por piedade, nos concede para amenizar os efeitos dela sobre nós. Por exemplo, doenças é de grande sofrimento, mas o homem usa da inteligência para produzir remédios e tratamentos, ameniza também a ação dela sobre nós. Nós construímos coisas que conseguem controlar a força da natureza também, que amenize muito o sofrimento diante das catástrofes. Então, as aflições já do campo moral estão sob o nosso comando, ou pelo menos deveriam estar sempre dentro do nosso comando. Porque eu posso viver em paz no meio de um grupo perturbado, de um grupo que não está em harmonia. Eu também posso estar perturbado dentro de um grupo que está em perfeita harmonia. Então depende tão só e exclusivamente de mim. Porque a paz verdadeira é saber estar em paz onde o ambiente não está em paz. Se eu aprender a ficar em paz nesse ambiente, eu consegui realmente a verdadeira paz. Então eu não consigo mudar o mundo. Nós não vamos mudar o mundo exterior nunca. Eu consigo mudar o meu mundo íntimo para viver em paz em qualquer ambiente. Então, porque se eu mudar o meu ambiente íntimo, eu vou mudar o lar onde eu moro. Se o lar onde eu moro se juntar com outros lares que se modificaram, eles modificam toda a cidade. Se as cidades se modificarem, elas modificam as nações. E as nações modificam todo o mundo. Então é assim que o mundo vai progredindo, começando o treinamento íntimo de cada criatura. Nada muda pelo passe de mágicas, é lá no íntimo de cada um, ele vai se modificando e muda toda uma estrutura. Se nós fôssemos transportados pelo passe de mágicas para um mundo feliz, bem superior ao da Terra, bem superior aos mundos de regeneração, ao mundo feliz de verdade, será que nós teríamos condições realmente já de habitar aquele mundo? O mundo onde as pessoas não são egoístas, pensa sempre no próximo em primeiro lugar, no mundo onde não existe cadeado, nem fechadura e nem polícia. Inclusive o cadeado é interessante, que ele deveria ser utilizado como o ícone de um mundo para expiações. Porque o cadeado representa que nós somos falsos, mentirosos, nós metemos a mão no que não é nosso, então ele representa realmente o mundo para expiações. Mas nesse mundo feliz não tem nada disso. Nesse mundo feliz nem sequer tem documentos, porque a palavra é o suficiente. Nesse mundo feliz, as pessoas não têm nenhum sentimento de posse, ninguém se sente dono de nada. Nós temos condições realmente de habitar esse mundo hoje já? Ainda não, provavelmente não. Hoje não tem condições, mas o treinamento começa agora, começa hoje. Porque essa possibilidade de ser uma criatura feliz não vai cair do céu. É um treinamento que começa nesse instante. Como disse Jesus, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não a paz do mundo, porque o mundo ainda não tem condições
de vos dar essa paz. Então, de fato, esse mundo não é o mundo pacífico que nós desejamos, mas ele deixa bem claro que ele é o caminho. Então, para aquele mundo feliz, ele é o caminho, é o que ele ensinava. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos que as nossas aflições atuais, elas têm causas ou no passado ou a conduta do presente. Não como o karma. O karma é uma coisa fatalista, né? Eu fiz isso, eu pago por isso. Então ele parece que não tem nenhuma forma de fugir dele. E não é bem assim. Porque nós sabemos que a prática sincera de qualquer caridade, se bem que qualquer caridade é estranho, caridade é uma coisa só, né? A prática sincera da caridade, ela nos aproxima dos espíritos superiores. Se eu me aproximo deles, eu mudei meu clima íntimo. Então isso muda minha postura diante das aflições também. Então, de fato, o amor cobre uma multidão de pecados, como ensina o apóstolo. Hoje a gente passa por certas tribulações, é verdade, mas elas seriam muito mais graves se nós não tivéssemos amenizado um pouco com a prática de certas caridades, que passam desconhecidas, mas é que a gente faz sim. A gente faz coisas graves no passado distante, outras reencarnações, e deveria responder nesse, às vezes com a mesma intensidade, não como karma, mas como a consciência pedindo a cura, mas não chega daquele tamanho todo, com toda aquela intensidade, porque nesse caminho todo, Deus que é Pai, Ele sabe, deixa Ele acumular um pouco de estrelinhas no seu bolso, de recursos que Ele possa amenizar toda essa falta, e aí quando chega o momento da lição, ela vem mais suave. Então, por piedade divina, realmente, o amor cobre uma multidão de pecados, ou seja, o bem que nós fazemos ameniza o mal que nós fizemos. E não é só aquilo que a gente faz fora da lei, dos homens, que causa aflições futuras. Não, às vezes o que é feito dentro da lei também, mas distante da lei moral, também pede uma reparação futura. E se eu estiver em dúvidas, se aquilo que eu estou fazendo é feio, vai pedir um reparo no futuro, volte a Jesus. Só faça ao outro aquilo que desejaria que fizesse contigo. E não faça ao outro aquilo que não queria que fizesse contigo. Se eu conseguir encaixar essa minha intenção dentro disso, vou ter perfeita noção se aquilo que eu estou fazendo é bom ou se aquilo é ruim. Depois não adianta ficar reclamando da vida, reclamando de Deus, do destino, das estrelas, porque as coisas acontecem de errado comigo. É porque eu joguei pedra na cruz, é porque eu colei chiclete na cruz, é porque eu escolhi Barrabás, é por isso que a minha vida está assim. Não, não foi por conta disso. É por excesso de hoje mesmo, nossa conduta de hoje, porque nós somos insaciáveis. Nós não temos noção de quantidade, nós temos dificuldade do que é necessário, porque somos egoístas ainda. Nós somos criaturas que às vezes procuram um emprego bem melhor, o que não está errado, mas esquece que tem pessoas que ainda procuram emprego. Tem pessoas que querem uma refeição mais requintada, bonita, enfeitada, e muitos querem apenas se alimentar. Outros querem uma vida mais amena e outros querem apenas uma vida. Uns querem olhos bonitos e outros querem apenas enxergar. Uns querem uma voz bonita e outros apenas falar. Alguns pedem um pouco de silêncio e outros querem apenas ouvir. Uns pedem sapatos novos, enquanto outros querem apenas poder andar. Então, é a nossa noção do necessário, quer dizer, não temos noção do necessário, é porque nós somos ingratos. Nós nunca entramos no campo da gratidão verdadeira para saber o quanto nós já temos, o quanto já somos beneficiados com a bondade divina. Então, isso cria muitos pontos de aflição na nossa vida. Não saber que eu já tenho o necessário. Porque nem sempre nós vamos ter tudo o que queremos. Na verdade, nunca vamos ter, na verdade, né? Tudo aquilo que nós queremos. Até mesmo nossas relações afetivas, às vezes não são boas, por culpa nossa também. Baseadas em cobranças, vaidades, com indiferenças. Então, nunca vai ter um resultado muito feliz. A culpa é nossa, que deixamos a tolerância, a paciência, sempre distantes. Porque dentro de cada relação afetiva, nós nunca fomos aquele exemplo, né, de conduta moral também. Porque a gente fala muitas coisas para os outros que nós não suportamos ouvir também. A gente faz coisas que nós achamos feio no outro também, mas faz. Como está lá no sinal verde, uma mensagem que diz o seguinte, que raramente nós não caímos nos erros que condenamos nos outros. Então, é sempre assim que acontece. Tudo que eu critico, eu acabo fazendo igual também. Às vezes sofremos também
porque queremos que a outra parte seja como nós, tenha um comportamento igual ao nosso também. É aquela nossa velha mania de observar o mundo e observar as pessoas, tomando nós como referência, de tão egoísta que somos. Mas esquecemos que as pessoas são milenares, são seres milenares, com as suas próprias ideias, suas próprias vontades e seus próprios valores também. E muitas condutas nossas também aumentam o peso das aflições, das lições também. Por exemplo, o medo excessivo de fazer as coisas, viver estressado, deixar a vida uma bagunça, tanto materialmente como moralmente, reclamar de tudo, ver sempre o ponto negativo das coisas, sedentarismo, não saber descansar também, guardar ressentimentos, trabalhar demais e ficar focando no passado. E também não podemos deixar de acrescentar aqui o excesso de telinha. Causa muita aflição também. Ficar muito tempo ali rodando a telinha, vendo aquela falsa viagem que alguém fez, aquela falsa felicidade, o falso sorriso de alguém, a falsa beleza, a falsa vida perfeita de alguém, nos deprime. Eu fico deprimido com isso também. Então evitar esse excesso de telinha também, porque ele é um ponto de aflição, que às vezes não se percebe, de tão viciados que já somos naquele gigantesco mundo de algumas polegadas. Então, com o esquecimento do passado, a gente não sabe quais foram nossas grandes falhas do passado. Por que eu sofro hoje? Eu não lembro o que eu fiz no passado. Mas não podemos esquecer que nós somos o espelho um do outro. Então, tudo que eu observar com facilidade em alguém é porque está em mim. Por isso, eu observo com muita facilidade aquilo que é feio em alguém, porque está em mim também. Porque se não tivesse, eu não estaria preocupado com aquilo. Quando faço questão de ficar falando que eu sou uma pessoa boa, caridosa, muito honesta, é porque eu não sou. Porque se eu fosse bom, caridoso, honesto, qual seria a minha preocupação em fazer propaganda para alguém? É porque é um desejo, é uma vontade de ser realmente caridoso, bom e honesto. Está treinando, mas ainda não é. Por isso faz propaganda. Então, se hoje meus negócios não vão bem, muito provavelmente em outros tempos eu atrapalhei os negócios dos outros também. Se hoje eu passo por situações humilhantes, é muito provável que no passado distante eu também fui uma pessoa muito orgulhosa e humilhei os companheiros de jornada também. Se eu fui um avarento, egoísta, fiz mau uso das posses, então posso estar hoje passando até, quem sabe, por necessidades, faltando até mesmo o básico. Hoje nós sofremos, se hoje eu sofro algum tipo de preconceito, de racismo, provavelmente no passado eu também fui assim, um racista, xenofóbico e outras coisas mais que perturbam as pessoas. Então todas as doenças também aparecem em mim, porque em algum momento do passado eu agredi alguém, ou a mim mesmo naquele ponto, que a doença aparece. Até as obsessões. Obsessões são um grande motivo e sério motivo também de infelicidade nossa por aqui. Essas são persistentes dos espíritos, o nosso pensamento atrapalhando a nossa vida, que também é culpa nossa. Eu sou a tomada que eles se conectam. E muitas vezes é uma perseguição também. Por que uma criatura persegue outra? Por que o desencarnado não segue logo o seu rumo? É porque é pessoal. É porque em algum momento eu fiz algo de errado e não soube reparar o erro que eu cometi também. E também alguém fez algo de errado comigo e eu não soube perdoar. Então mantém essa conexão negativa, que também é culpa nossa. Será que todas as experiências negativas são realmente necessárias para nós? Toda experiência realmente é importante para o amadurecimento espiritual da criatura. Só que nós aumentamos a intensidade dessas experiências negativas. Elas eram para ter um certo nível e a gente aumenta por conta da nossa postura. Por exemplo, a vida passa, nós envelhecemos. Então, envelhecer é uma experiência da própria vida. Lutar contra a velhice, sim, é ampliar o tamanho da aflição. É uma guerra perdida, não tem como vencer. Isso sim é uma aflição que nós criamos. Se somos invejosos, nós sofremos. Porque eu fico o tempo todo tentando manobrar a minha vida, observando que os outros têm em suas mãos. É um suplício muito grande, uma aflição. E qual é a minha experiência? É entrar na escola terrena e manobrar a minha vida com aquilo que eu tenho em minhas mãos, não o que os outros têm em suas mãos. E quantas vezes a gente não arruma dívidas
para se mostrar para alguém, para provar alguma coisa para alguém, isso causa aflição, porque aquele cartão a fatura do cartão exagerada, fora das posses, realmente é um grande ponto de aflição também. E muitas vezes de forma desnecessária. Eu fiz aquilo por um impulso de vaidade. Eu tenho que perguntar sempre primeiro, eu quero isso, eu preciso disso, eu posso, mas isso é sempre ignorado e vai logo para a aflição da dívida. Nós também somos muito melindrosos, isso causa aflição também. Ser muito melindroso, se sentindo pequenininho, não sabe dizer não sabe se indispor também, e isso nos perturba. É grande ponto de aflição também que eu tenho que treinar para fugir de tudo isso. O vício, uma prisão do vício, seja lá que vício for, físico ou moral, ele me aprisiona e tira aquilo que é fundamental para a felicidade, que é ter liberdade. É impossível ser feliz sem ser livre. Se o vício me aprisiona, então eu não sou feliz. Então, algo que nós temos que treinar também é fugir desses vícios. E todo efeito tem uma causa. Tudo que eu estou pensando, falando, fazendo, ele vai ter uma consequência futura assim. Se for bom, é felicidade. Se for negativo, vai pedir um resgate futuro, ou uma expiação futura. Então tem que ficar observando o tempo todo, como disse o Cristo, orai e vigiai. Vigiar a mim mesmo, o que eu estou pensando, o que eu estou falando, o que eu estou fazendo. Aquilo vai pedir um resgate ou aquilo é bom? Eu tenho que analisar tudo isso. O que eu estou fazendo, eu desejo para os outros? Não, então não faz. O que eu estou fazendo é bom para os outros, é bom para mim também, então faça. Vai ter uma consequência boa no futuro. Agora, lembrar que causa e efeito não é olho por olho, né, gente? Porque olho por olho é um karma. Ele fez isso e vai pagar por isso mesmo. É o código de Hammurabi, como se diz lá os historiadores, a primeira lei da humanidade. Porque olho por olho é para atender uma vaidade ferida, um orgulho ferido, naquele momento, um prejuízo material. Vai cumprir do mesmo jeito. A causa e efeito é um leque, é uma coisa ampla. Porque quem cobra é o próprio indivíduo. É a própria consciência que cobra o erro que eu fiz. E quem vai aplicar a lei? No olho por olho, quem aplica são os doutores da lei. Mas na causa e efeito, quem aplica são as contingências do mundo. As contingências do mundo de provas e expiações. Porque não são os espíritos superiores que vão ficar criando ciladas, tropeços, para que nós pudéssemos pagar pelos nossos erros. Não, nós somos mais do que o suficiente para isso. Nós somos mais do que o suficiente para treinar e testar a paciência um do outro. Então nós somos professores e alunos ao mesmo tempo, uns dos outros. Então são as próprias contingências do mundo que vão proporcionar esses resgates também. Como diz o Espírito Emmanuel, nós sempre seremos conduzidos a situações mais favoráveis para os nossos resgates. Assim como quando um filho precisa de um remédio amargo para uma doença grave, o pai não tira o remédio dele. A doença é grave, ele precisa do remédio. Assim são os resgates também. Nós cometemos um erro no passado, a lição é severa, ele é um remédio amargo, mas ela vem, porque nós precisamos dela também. Então, quando nós praticamos um ato de violência contra alguém, por exemplo, quando alguém mata alguém, matar alguém é pegar esse colega e jogar pela janela, né, da sala de aula. Nós estamos na sala de aula, eu pego ele, volto para casa, jogo pela janela. Qual foi o mal que eu fiz para ele? E que eu tirei dele as oportunidades das lições que ele queria na vida, de resgatar dos seus erros, de ser uma pessoa mais feliz, quem sabe. Esse é um problema sério. Como eu vou pagar por isso? Por esse erro que eu cometi, de jogar alguém pela janela? Eu vou ser assassinado um dia também? É estranho, porque seria um mal eterno, né? Quer dizer que alguém vai virar no mundo só para me matar. Mas quem é que reencarna só para matar alguém? Não existe. Ninguém reencarna para cometer algum tipo de crime, alguma violência. São as contingências da vida. Quem sabe numa reencarnação futura, naquele ponto que eu agredi aquela pessoa, ali vai aparecer uma doença e vai desencarnar com aquilo. E no momento que eu mais queria estar por aqui, com meus entes queridos, com as pessoas queridas. Então assim que a gente resgata. Não é por vingança, não é por um atropelo, mas pelas contingências da própria escola. Porque Deus não castiga ninguém. Deus é a fonte da vida, fonte do amor, fonte da luz, a causa primeira em todas as coisas, como dizem os Espíritos. Então, quando eu faço mal para alguém, eu perco a paz.
porque eu perdi a sintonia com Deus, a sintonia com a vida. Então toda aflição é uma questão de sintonia. Por exemplo, quando a gente faz algo de bom para alguém, de verdade, a gente parece que fica em paz. Aquela noção de missão cumprida, de alegria, de uma sintonia boa, ou seja, sintonia com a vida. Então essa é uma preocupação que nós devemos ter diariamente. Nunca deixar que o dia se acabe sem fazer uma coisa boa para alguém, uma caridade. Para ficar o dia todo preocupado em estar em sintonia com a vida, em sintonia com Deus. Esse sim é o treinamento para merecer aquele mundo feliz. É passar o dia todo preocupado em fazer uma coisa boa, para estar sempre em sintonia com o alto também. Então, o nosso ponto de vista é que determina a intensidade da lição, a intensidade da dor também. Porque se eu tiver sempre esperança, fé no futuro, fé em dias melhores, se cada passo eu me ver como um ser imortal, vivendo uma experiência temporária numa escola temporária, as lições, os incidentes, as amarguras seriam vistos como algo simples, com bastante paciência. Até a morte não seria aquele monstro assustador. A morte passaria apenas a fazer parte da vida também. Agora, se eu voltar a minha atenção somente para essa encarnação, para esse dia, como se fosse a única existência, aí tudo fica muito severo, tudo piora. Porque aí seríamos como crianças, se estapeando, para ver quem fica com o brinquedo mais bonito, com o melhor brinquedo. Aí qualquer perda, qualquer desgosto, é realmente uma aflição muito grande, ela é severa, porque não tem nada além disso. A vida é somente essa. Então a nossa experiência hoje como alunos da escola terrena, vista pelos pedagogos dessa grande escola, lá do alto das esferas espirituais, é como criaturas, como homens ali lutando entre si, brigando pelo poder, brigando pela riqueza, brigando para impor suas ideias, brigando pelo protagonismo. Inclusive, o protagonismo é outro símbolo de um mundo de provas e expiações. Porque nós estamos sempre lutando para ser o agente principal, o protagonismo de qualquer situação, de qualquer grupo. Qualquer grupo, um grupo grande como uma nação, ou um grupinho de 3 pessoas. Os 3 estão brigando, disputando para ver quem é o protagonista da coisa, quem vai controlar a situação. Então, realmente, é uma demonstração que realmente somos criaturas inferiores. E assim que somos vistos lá do alto. Às vezes, até vamos conseguir o poder, a riqueza, impor as ideias e o protagonismo. Vamos conseguir sim, mas muito pouco tempo. Porque a gente roda e acaba todo mundo no mesmo lugar. Lá no mundo espiritual, planejando a próxima reencarnação, para expiar e reparar os erros cometidos na última. Então nossa passagem pela escola é muito curta. Tem que ver o que vale a pena e o que não vale a pena. As aflições já existem bastante. Nós não temos que aumentar elas e procurar as que não existem também. Mas é bom sempre lembrar que em todos os momentos, nas lições mais difíceis da vida, que Deus é Pai, é piedoso e também misericordioso. Ele permite que os espíritos amigos, nossos anjos da guarda, estejam sempre do nosso lado nos momentos mais complicados da vida. E como dizem os amigos espirituais, ele só cobra 10%. Então ele é muito piedoso diante dessas provas da vida. Então o nosso nível de evolução que eu estou hoje aqui, todos nós estamos hoje, não é exatamente com base no nível da dor que foi cada aflição que nós passamos, cada lição severa. Não foi. Foi pela forma que nós superamos cada momento desse da vida. Como eu enfrentei cada momento. Como foi minha postura diante de cada lição severa da vida. Então nós somos hoje aqui o resultado da superação e não o resultado da dor. Então quando a gente passa por uma situação difícil na vida, tira a situação difícil da mente. Fica só com alegria de ter superado. Quando passamos por uma doença um pouco mais severa, um pouco mais longa, não ficar com a reclamação da dor na mente, mas pela bondade divina de ter permitido que a dor passasse, de que toda doença tem cura e de que nenhum mal dura para sempre. Então levar sempre na memória o aprendizado da dificuldade, porque é ela que vai ser o bom ânimo para as próximas lições que certamente vão aparecer em nossa vida. Lá no livro do Chico Xavier, chamado Aulas da Vida, ele diz o seguinte, que o caminho é o meu universo, que o meu universo é o caminho, a mente é o meu lar, o amor é minha lei, a consciência é o meu guia, a paz é o meu abrigo, a experiência é uma escola, o obstáculo é uma lição, a dor é um aviso, o amigo é um companheiro de jornada,
O adversário é um instrutor, o passado é uma advertência, o futuro é uma promessa e a perfeição é o meu destino. Então, meus queridos, foi a mensagem de hoje. Obrigado pela atenção, pela paciência. Um abraço para todos e uma boa semana. Muito bem. No mundo só tereis aflições. Eclesiastes, a máxima. Disse-nos, portanto, o Mestre: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Possamos recorrer ao Mestre, o Príncipe da Paz, o Embaixador do Amor, o Rei Solar, nosso guia e modelo. Este convite do Senhor não turbe o vosso coração. Crê em Deus, crê também em mim. Que a tua fé seja do tamanho de um grão de mostarda, para que possamos afastar de nós o cálice das aflições e seguirmos com confiança, com esclarecimento, com resignação, com o bom combate sobre si mesmo, na sua singularidade, na sua individualidade. Recorramos a Jesus e proferimos como Ele nos ensinou, para dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino de amor. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos habitados. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa por caridade as nossas dívidas e não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos, Pai, de todos os males, porque vosso é o poder e a glória para todo sempre. Com esta prece, em nome de Deus, em nome de Jesus, do mentor espiritual desta casa espírita, nós pedimos a permissão para finalizarmos neste momento a exposição da noite de hoje. Que assim seja.